Bom, queridos alunos, para essa questão, ele deixa bem claro que ele quer que... O autor da questão deixa bem claro que ele quer que você resolva usando a lei de Hess. Geralmente não é muito comum isso, mas já sabemos que nós vamos ter que manipular algebricamente as equações cujos ΔH são conhecidos, para que, após a manipulação, o resultado dessa soma me gere a equação de ΔH desconhecido. Repare que todas as equações que foram dadas já estão previamente balanceadas. Então, o que a gente tem que pensar é quais são as operações que devemos fazer com essas três equações de baixo, para que, somadas, elas me produzam, como resultado, a equação de cima. Mais difícil dessa questão é perceber o que fazer com essas três de baixo. E nos três casos, é muito importante perceber que manter as três é fundamental. Nenhuma delas carece de inversão. Motivo que me fez manter a primeira equação: o fato dela ter ferro como produto. Na equação de ΔH desconhecido, eu preciso de ferro no produto. Ela, de todas as equações de ΔH conhecido, é a única que tem ferro no produto. O que me faz manter a segunda? O fato de eu precisar de FeO no reagente da equação de ΔH desconhecido, e das três equações, a única que tem ferro é a segunda. E a terceira, a gente vai manipular ela pensando que ela é necessária para somar com a segunda e cancelar algumas substâncias que não poderão aparecer na equação de ΔH desconhecido. Então, no caso da primeira equação, se eu preciso de 1 mol de ferro na equação de ΔH desconhecido, e na primeira equação nós temos 2 mols, então é adequado dividir a primeira por 2, além de mantê-la. A segunda, nós vamos dividi-la por 3. Por quê? Porque o número de mols de FeO é 3 e na equação de ΔH desconhecido é 1 só. Então, para que se igualem essas quantidades, é necessário dividir todos os coeficientes da segunda por 3. No momento em que eu dividir por 3, olha o que vai acontecer. Vamos manipular parcialmente essas equações. Vai ficar assim, ó. Essa vai ser a nossa primeira, essa vai ser a segunda e essa a terceira equação. A primeira, nós vamos dividir por 2, fica assim, ó. Meio Fe2, O3, sólido, mais 3 sobre 2, CO, gasoso, dando Fe, sólido, mais 3 meios de CO2, gasoso. E o ΔH continua com o mesmo sinal, mas o valor agora é 12,5 kJ. A segunda equação, dividindo por 3, fica 1 mol de FeO sólido, 1/3, ou melhor, 1 sobre 3 mols de CO2 gasoso, produzindo 1 sobre 3 mols de Fe3O4 sólido, mais 1 sobre 3 CO gasoso. E o ΔH continua com o mesmo sinal, porém dividido por 3 dá menos 12 kJ. E a última equação, ela é importante e fundamental para que a gente cancele, por exemplo, o Fe3O4, que não aparece na equação de ΔH desconhecido. Então, se após a manipulação da 2, eu tenho que eliminar 1 sobre 3 mols de Fe3O4 da equação 2, a 3 eu mantenho para que o Fe3O4 dela fique no reagente. E para que a quantidade seja a mesma de Fe3O4, tanto na segunda quanto na terceira, é fundamental dividir a última equação por 6. 2 sobre 6 Fe3O4 sólido, mais 1 sobre 6 CO2 gasoso, 3 sobre 6 Fe2O3 sólido, mais 1 sobre 6 mol de CO gasoso. E o ΔH de mesmo sinal
porém o resultado fica aproximadamente igual a 7,8 kJ. Então, reparem bem, agora é o raciocínio praticamente matemático. Se nós queremos cancelar o Fe3O4, 2 sobre 6 é o mesmo que 1 sobre 3. Então, 1 sobre 3 Fe3O4 cancela com 1 sobre 3 Fe3O4 do produto da segunda. Da mesma forma, 3 sobre 6 é equivalente a 1 sobre 2. Então, nós temos 1 sobre 2 mols de Fe2O3. Por isso, eu vou poder cancelar isso com 1 sobre 2 Fe2O3 sólido da primeira reação. Agora, é bom a gente lembrar que 1 sobre 3 é equivalente a 2 sobre 6. E 2 sobre 6 mais 1 sobre 6, isso daqui vai dar um total de 3 sobre 6 mol de CO2 gasoso. 3 sobre 6 é equivalente a 1 sobre 2. Então, eu tenho meio mol de CO2 no reagente, sendo que eu tenho 3 sobre 2 mols de CO2 no produto. 3 sobre 2 menos 1 sobre 2 vai dar 2 sobre 2, que é 1. Então, o saldo de CO2 é de 1 mol de CO2 no produto da soma das três equações. O mesmo a gente vai observar no CO. 1/3 de CO é equivalente a 2 sobre 6. E 2 sobre 6 e 2 sobre 6 CO mais 1 sobre 6 CO vai dar um total de 3 sobre 6 CO de saldo. 3 sobre 6 é equivalente a 1 sobre 2. Então, nós temos meio mol de CO no produto das três equações e 3 meios mols de CO no reagente da primeira. 3 sobre 2 menos 1 sobre 2 dá 2 sobre 2, que é um saldo, então, de 1 mol de CO no reagente da soma das três. Assim, a gente percebe que a equação final da soma das três seria isso daqui, ó. FeO sólido mais 1 mol de saldo de CO no reagente, produzindo 1 mol de saldo de CO2 no produto, mais 1 mol de ferro no produto. Então, reparem que a gente obteve a equação de ΔH desconhecido. Só escrevi alterando a ordem de ferro sólido com CO2, mas é exatamente a mesma coisa que está representada ali. Então, portanto, como que a gente descobre o ΔH dessas três reações? Eu somo os 3 ΔHs. Então, o ΔH somado deu como resultado um valor de aproximadamente 16,7 kJ. Assim, como ele pede que você ache o ΔH desconhecido para essa equação de ΔH, ele pede para que você ache o valor aproximado do ΔH da reação mostrada acima, o valor mais próximo seria a letra A, menos 17 kJ.